O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Rajadharmanusasana Parva. Capítulo 106. Unido com Janaka. O rei disse: eu não desejo, ó Brahmana, manter a vida por meio de engano ou fraude. Eu não desejo a riqueza, embora grande, que deva ser obtida por meios injustos. No próprio início da nossa conversa atual eu excluí esses meios. Somente pela adoção de meios que não levem à crítica, de meios que me beneficiariam em todos os aspectos, somente por praticar atos que não sejam prejudiciais em suas consequências, eu desejo viver neste mundo. Eu sou incapaz de adotar esses métodos que tu me mostraste. De fato, essas instruções não ficam bem em ti. O sábio disse: estas palavras, ó Kshatriya, que tu falaste indicam que tu possuis sentimentos honrados. De fato, tu és correto em disposição e compreensão, ó tu de grande experiência. Eu me esforçarei pelo bem de ambos, isto é, por ti mesmo e por ele os soberanos de Videyas. Eu farei com que uma união, eterna e incapaz de se romper ocorra entre ti e aquele rei. Quem não gostaria de ter um ministro como tu, que és nascido em uma linhagem nobre, que te abstém de todas as ações de injustiça e crueldade, que és possuidor de grande erudição, e que és bem versado na arte de governar e de conciliar todas as pessoas? Eu digo isto porque, ó Kshatriya, embora desprovido de reino e mergulhado em grande miséria, tu ainda desejas viver seguindo um comportamento que é correto. O soberano dos Videyas, firmemente fiel à verdade, virá logo à minha residência. Sem dúvida, ele fará o que eu recomendar fazer. Bhishma continuou: o sábio, depois disso, convidou o soberano dos Videyas, e disse estas palavras a ele: esta pessoa é de nascimento nobre. Eu conheço o coração dele. Sua alma é tão pura como a superfície do espelho ou o disco da lua outonal. Ele foi examinado por mim de todas as maneiras. Eu não vejo algum defeito nele. Que haja amizade entre ele e tu. Deposite confiança nele como em mim mesmo. O rei que não tem um ministro competente não pode governar seu reino mesmo por 3 dias. O ministro deve ser corajoso, como também possuidor de grande inteligência. Por estas duas qualidades alguém pode conquistar ambos os mundos. Veja, ó rei, estas duas qualidades são necessárias para governar um reino. Reis virtuosos não têm tal amparo como um ministro possuidor de tais atributos. Esta pessoa de grande alma é de descendência real. Ele anda pelo caminho dos justos. Este que sempre mantém a virtude em vista é uma aquisição valiosa. Se tratado por ti com honra, ele reduzirá todos os teus inimigos à submissão. Se ele se envolver em combate contigo, ele fará o que como um kshatriya ele deve fazer. De fato, se seguindo a maneira de seus pais e avós ele lutar para te derrotar, será teu dever lutar com ele, cumpridor como tu és do dever kshatriya de subjugar adversários. Sem te envolver em batalha, no entanto, por minha ordem, ou empregue sob ti pelo desejo de te beneficiar. Lance teu olhar na virtude, desistindo da avareza que é imprópria. Não cabe a te abandonar os deveres da tua classe por luxúria ou desejo de batalha. A vitória, ó majestade, não é certa. A derrota também não é certa. Lembrando disso, as pazes devem ser feitas com um inimigo por lhe dar alimento e outros artigos de prazer. Uma pessoa pode ver vitória e derrota em seu próprio caso. Aqueles que procuram exterminar um inimigo são às vezes eles mesmos exterminados no decurso de seus esforços. Assim endereçado, o rei Janaka, saudando e honrando aquele devidamente touro entre brahmanas que merecia todas as honras, respondeu a ele, dizendo: tu tens grande erudição e grande sabedoria. Isso que tu disseste pelo desejo de nos beneficiar é certamente vantajoso para nós dois. Tal rumo de conduta é altamente benéfico para nós. Eu não hesito em dizer isto. Os soberanos de Videha então, se dirigindo ao príncipe de Kosala, disse estas palavras: no cumprimento dos deveres kshatriya como também com a ajuda de política, eu conquistei o mundo. Eu fui, no entanto, ó o melhor dos reis, conquistado por ti com tuas boas qualidades. Sem nutrir nenhum sentimento de humilhação, se tu permaneceres ao meu lado, viva comigo como um vencedor.
Eu respeito tua inteligência, e eu honro tua coragem. Eu não te desrespeito, dizendo que eu te derrotei. Por outro lado, viva comigo como um vitorioso. Honrado devidamente por mim, ó rei, tu irás para a minha residência. Ambos os reis então adoraram aquele Brahmana, e confiando um no outro, procederam para a capital de Mithila. O soberano dos Videvas, fazendo o príncipe de Kosala entrar em sua residência, honrou a ele que merecia todas as honras, com oferendas de água para lavar seus pés, mel e coalhos e os artigos usuais. O rei Janaka também entregou para seu convidado sua própria filha e diversos tipos de joias e pedras preciosas. Este o estabelecimento da paz é o nobre dever dos reis. Vitória e derrota são ambas incertas. Capítulo 107. Como surge desunião entre rei e aristocracia. Yudhishthira disse: Tu, ó opressor de inimigos, descreveste o curso dos deveres, a conduta geral, os meios de vida, com seus resultados, de brahmanas e kshatriyas, vaisyas e sudras. Tu discursaste também sobre os deveres dos reis, o assunto de suas tesourarias, os meios de enchê-las, e o tópico de conquista e vitória. Tu falaste também das características dos ministros, as medidas que levam ao progresso dos súditos, as características dos 6 membros de um reino, as qualidades dos exércitos, os meios de distinguir os maus, e os sinais daqueles que são bons, os atributos daqueles que são iguais, dos que são inferiores, e dos que são superiores, o comportamento que um rei desejoso de progresso deve adotar em direção às massas, e a maneira pela qual os fracos devem ser protegidos e cuidados. Tu falaste sobre todos estes assuntos, ó Bharata, dando instruções que são claras de acordo com o que foi inculcado em tratados sagrados. Tu falaste também do comportamento que deve ser adotado por reis desejosos de derrotar seus inimigos. Eu desejo agora, ó o principal dos homens inteligentes, ouvir ao comportamento que alguém deve observar para com a multidão de homens corajosos que se reúnem em volta de um rei. Eu desejo saber como eles podem progredir, como eles podem ter afeição pelo rei, ó Bharata, e como eles podem conseguir subjugar seus inimigos e adquirir amigos. Me parece que só a desunião pode ocasionar sua destruição. Eu penso que é sempre difícil manter planos secretos quando muitos estão envolvidos. Eu desejo saber tudo isso em detalhes, ó opressor de inimigos. Diga-me também, ó rei, os meios pelos quais eles podem ser impedidos de romper com o rei. Bhishma disse: entre a aristocracia de um lado e o rei do outro, a avareza e ira, ó monarca, são as causas que produzem inimizade. Se o rei, movido por avareza, cobra impostos deles pesadamente, a aristocracia se ressente disto e procura derrubar o rei. Um destes partidos o rei se entrega à avareza. Como uma consequência, a ira toma posse do outro, a aristocracia. Cada um planejando enfraquecer e arruinar o outro, ambos encontram a destruição. Por empregar espiões, artifícios de política, e força física, e adotar as artes de conciliação, presentes, e dissensões e aplicar outros métodos para produzir fraqueza, desgaste, e medo, os partidos atacam um ao outro. A aristocracia de um reino, tendo as características de um grupo compacto, se dissocia do rei se o último procura tirar demais deles. Dissociados do rei, todos eles ficam descontentes, e agindo por medo, tomam o partido dos inimigos de seu soberano. Se também os aristocratas de um reino são desunidos entre eles mesmos, eles encontram a destruição. Desunidos, eles são uma presa fácil para inimigos. Os nobres, portanto, devem sempre agir de comum acordo. Se eles forem unidos, eles podem ganhar aquisições de valor por meio de sua força e destreza. De fato, quando eles são assim unidos, muitos estrangeiros procuram sua aliança. Homens de conhecimento louvam aqueles nobres que estão unidos uns com os outros em vínculos de afeição. Se unidos em propósito, todos eles podem ser felizes. Eles podem, por seu exemplo, estabelecer rumos corretos de conduta. Por se comportarem apropriadamente, eles progridem em prosperidade.
por controlar seus filhos e irmãos e lhes ensinar seus deveres, e por se comportar bondosamente em direção a todas as pessoas cujo orgulho foi dominado pelo conhecimento, isto é, homens eruditos de humildade, a aristocracia progride em prosperidade. Por sempre se encarregar dos deveres de colocar espiões e planejar medidas de política, como também da questão de encher suas tesourarias, a aristocracia, alto de armas poderosas, progride em prosperidade. Por mostrar reverência apropriada por aqueles que possuem sabedoria e coragem e perseverança e que mostram destreza firme em todos os tipos de trabalho, a aristocracia progride em prosperidade. Possuidora de riqueza e recursos, de conhecimento das escrituras e todas as artes e ciências, a aristocracia salva as massas ignorantes de todos os tipos de infortúnio e perigo. Cólera da parte do rei, ruptura, terror, punição, perseguição, opressão e execuções, ó o chefe dos báratas, fazem a aristocracia se afastar rapidamente do rei e tomar o partido dos inimigos dele. Aqueles, portanto, que são os líderes da aristocracia devem ser honrados pelo rei. Os negócios do reino, ó o rei, dependem em grande parte deles. Conferências devem ser mantidas somente com aqueles que são os líderes da aristocracia, e agentes secretos devem ser colocados, ó o destruidor de inimigos, com eles somente. O rei não deve, ó o Bharata, consultar com todos os membros da aristocracia. O rei, agindo de comum acordo com os líderes, deve fazer o que for para o bem de toda a classe. Quando, no entanto, a aristocracia se torna separada e desunida e desprovida de líderes, outras atitudes devem ser tomadas. Se os membros da aristocracia disputam uns com os outros e agem, cada um de acordo com seus próprios recursos, sem combinação, sua prosperidade decresce e diversas espécies de males ocorrem. Aqueles entre eles que possuem erudição e sabedoria devem reprimir uma disputa tão logo ela aconteça. De fato, se os superiores de uma classe olham com indiferença, disputas irrompem entre os membros. Tais disputas ocasionam a destruição de uma classe e produzem desunião entre a classe inteira dos nobres. Proteja a ti mesmo, ó rei, de todos os temores que surgem de dentro. Os temores, no entanto, que surgem de fora, são de pouca consequência. O primeiro tipo de medo, ó rei, pode cortar tuas raízes em um único dia. Pessoas que são iguais umas às outras em família e sangue, influenciadas por ira ou tolice ou cobiça provenientes de suas próprias naturezas, param de falar umas com as outras. Este é um indício de derrota. Não é por coragem, nem por inteligência, nem por beleza, nem por riqueza que inimigos conseguem destruir a aristocracia. É somente pela desunião e presentes que ela pode ser reduzida à subjugação. Por esta razão, a união é considerada o grande refúgio da aristocracia. Capítulo 108. Deveres com pai, mãe, preceptor. Yudhishthira disse, o caminho do dever é longo. Ele tem também, ó Bharata, muitos ramos. Quais, no entanto, de acordo contigo, são aqueles deveres que mais merecem ser praticados? Quais atos, de acordo contigo, são os mais importantes entre todos os deveres, pela prática dos quais eu posso ganhar o maior mérito aqui e após a morte? Bhishma disse, o culto de mãe, pai e preceptor é o mais importante de acordo comigo. O homem que se encarrega deste dever aqui, consegue obter grande fama e muitas regiões de felicidade. Adorados com respeito por ti, o que quer que eles te ordenem, seja compatível com a virtude ou não compatível com ela, deve ser feito sem hesitar, ó Yudhishthira. Nunca se deve fazer o que eles proíbem. Sem dúvida, aquilo que eles ordenam deve sempre ser feito. Eles são os três mundos. Eles são os três modos de vida. Eles são os três Vedas. Eles são os três fogos sagrados. O pai é citado como o fogo Garapatya, a mãe, o fogo da China, e o preceptor é o fogo sobre o qual libações são despejadas. Estes três fogos são, é claro, os mais eminentes. Se tu cuidares com atenção destes três fogos, tu terás sucesso em conquistar os três mundos. Por servir o pai com regularidade, uma pessoa pode cruzar este mundo. Por servir a mãe da mesma maneira, pode-se alcançar regiões de felicidade no próximo.
Por servir o preceptor com regularidade pode-se alcançar a região de Brahma. Te comporte adequadamente em direção a estes três, ó Bharata, e tu então obterás grande fama nos três mundos, e serás abençoado, e grandioso será teu mérito e recompensa. Nunca os contrarie em nenhuma ação. Nunca coma antes de eles comerem, nem coma nada que seja melhor do que o que eles comem. Nunca atribua qualquer defeito a eles. Deve-se sempre servi-los com humildade. Este é um ato de grande mérito. Por agir dessa maneira, ó o melhor dos reis, tu poderás obter fama, mérito, honra, e regiões de felicidade após a morte. Aquele que honra estes três é honrado em todos os mundos. Aquele, por outro lado, que os desrespeita falha em obter algum mérito de algum de seus atos. Tal homem, ó opressor de inimigos, não adquire mérito nem neste mundo nem no próximo. Aquele que sempre desrespeita estes três superiores nunca obtém fama aqui ou após a morte. Tal homem nunca ganha algum bem no mundo seguinte. Tudo que eu doei em honra daqueles três se multiplicou por 100 ou por 1000. É por causa daquele mérito que agora mesmo, ó Yudhishthira, os três mundos estão claramente diante dos meus olhos. Um Acharya é superior a 10 Brahmanas versados nos Vedas. Um Upadhyaya é superior a 10 Acharyas. O pai é superior a 10 Upadhyayas. A mãe é superior a 10 pais, ou talvez, ao mundo inteiro, em importância. Não há ninguém que mereça tal reverência como a mãe. Na minha opinião, no entanto, o preceptor é digno de maior reverência do que o pai ou até a mãe. O pai e a mãe são os criadores da constituição de uma pessoa. O pai e a mãe, ó Bharata, somente criam o corpo. A vida, por outro lado, que uma pessoa obtém de seu preceptor, é divina. Aquela vida não está sujeita à decadência e é imortal. O pai e a mãe, por mais que possam ofender, nunca devem ser mortos. Por não punir um pai e uma mãe, mesmo que eles mereçam castigo, uma pessoa não incorre em pecado. De fato, tais pessoas veneráveis, por desfrutarem de impunidade, não maculam o rei. Os deuses e os rishis não retiram seus favores de pessoas que se esforçam para cuidar até de seus pais pecaminosos com reverência. Aquele que favorece uma pessoa por lhe dar instrução verdadeira, por lhe comunicar os Vedas e dar conhecimento que é imortal, deve ser considerado como ambos, um pai e uma mãe. O discípulo, em grato reconhecimento pelo que o instrutor tem feito, nunca deve fazer algo que possa ofender o último. Aqueles que não reverenciam seus preceptores depois de receberem instrução deles por obedecê-los respeitosamente em pensamentos e ações, incorrem no pecado de assassinar um feto. Não há pecador neste mundo como eles. Os preceptores sempre demonstram grande afeição por seus discípulos. Os últimos devem, portanto, mostrar por seus preceptores uma reverência proporcional. Quem, portanto, deseja ganhar aquele mérito excelente que tem existido desde os tempos antigos, deve cultuar e adorar seus preceptores e dividir alegremente com eles todos os objetos de prazer. Com aquele que agrada seu pai, o próprio Prajapati está satisfeito. Aquele que agrada sua mãe gratifica a própria terra. Aquele que satisfaz seu preceptor gratifica Brahma por sua ação. Por esta razão, o preceptor é digno de maior reverência do que o pai ou a mãe. Se os preceptores são adorados, os próprios rishis e os deuses, junto com os pitris, são todos satisfeitos. Portanto, o preceptor é digno da maior reverência. O preceptor nunca deve ser desrespeitado de alguma maneira pelo discípulo. Nem a mãe nem o pai merecem tal respeito como o preceptor. O pai, a mãe e o preceptor nunca devem ser insultados. Não deve ser encontrado defeito em alguma ação deles. Os deuses e os grandes rishis estão satisfeitos com aquele que se comporta com reverência para com seus preceptores. Aqueles que ofendem em pensamentos e atos seus preceptores, ou pais, ou mães, incorrem no pecado de assassinar um feto. Não há pecadores no mundo iguais a eles. O filho gerado do pai e do útero da mãe criado por eles que, quando eles chegam à idade avançada, não o sustenta em retorno, incorre no pecado de matar um feto. Não há pecador no mundo como ele.
Nós nunca soubemos que estes quatro, isto é, aquele que fere um amigo, aquele que é ingrato, aquele que mata uma mulher, e aquele que mata um preceptor, alguma vez conseguiram se purificar. Eu agora te disse em geral tudo que uma pessoa deve fazer neste mundo. Além desses deveres que eu indiquei, não há nada que produza maior felicidade. Pensando em todos os deveres, eu te disse sua essência. Capítulo 109. Verdade e falsidade. Yudhishthira disse, como, ó Bharata, deve agir uma pessoa que deseja aderir à virtude? Ó touro da raça Bharata, possuidor como tu és de conhecimento, me diga isto, questionado por mim. Verdade e mentira existem, cobrindo todos os mundos. Qual destes dois, ó rei, uma pessoa que é firme em virtude deve adotar? O que também é a verdade? O que é a falsidade? E qual é a virtude eterna? Em quais ocasiões uma pessoa deve dizer a verdade, e em quais ocasiões ela deve dizer uma mentira? Bhishma disse, dizer a verdade é consistente com a virtude. Não há nada maior do que a verdade. Eu irei agora, ó Bharata, te dizer o que não é geralmente conhecido pelos homens. Onde a mentira assumiria o aspecto de verdade, a verdade não deve ser dita. E onde a verdade assumiria o aspecto de mentira, a mentira mesma deve ser dita. Incorre em pecado aquela pessoa ignorante que diz a verdade que é dissociada de retidão. É considerada conhecedora dos deveres a pessoa que pode distinguir a verdade da falsidade, isto é, que sabe quando a verdade se torna tão nociva quanto uma mentira, e quando a mentira se torna tão correta quanto a verdade. Mesmo uma pessoa que não é respeitável, de alma impura, e que é muito cruel, pode conseguir ganhar grande mérito, como o caçador Valaka por matar a besta cega que ameaçava destruir todas as criaturas, vide Karnaparva. Quão extraordinário é que uma pessoa de compreensão superficial, embora desejosa de adquirir mérito por meio de penitências rígidas, ainda tenha cometido um ato pecaminoso. Karnaparva, o rishi, por apontar o local onde certas pessoas inocentes se escondiam de um grupo de ladrões, incorreu no pecado de assassinato. Uma coruja, certa vez, nas margens do Ganges, por fazer um ato injusto obteve grande mérito. A alusão é a história de uma coruja indo para o céu por ter, com seu bico, quebrado 1000 ovos colocados por uma serpente de veneno mortal. A pergunta que tu me fizeste é difícil, já que é difícil dizer o que é a justiça. Não é fácil indicá-la. Ninguém ao falar sobre justiça pode indicá-la exatamente. A justiça foi declarada por Brahman para a melhoria e crescimento de todas as criaturas. Portanto, o que leva à melhoria e crescimento é justiça. A justiça foi declarada para impedir as criaturas de ferirem umas às outras. Portanto, é a justiça que impede os danos às criaturas. A justiça Dharma é assim chamada porque sustém todas as criaturas. Realmente, todas as criaturas são mantidas pela justiça. Portanto, é a justiça que é capaz de preservar todas as criaturas. Alguns dizem que a justiça consiste no que foi inculcado nos Shrutis. Outros não concordam com isto. Eu não criticaria aqueles que falam assim, pois nem tudo foi declarado nos Shrutis. Isto se refere à bem conhecida definição de Dharma imputada a Vasishta, isto é, aquilo que é declarado nos Shrutis e Smritis é Dharma. O defeito dessa definição é que os Shrutis e os Smritis não incluem todos os deveres. Então Vasishta foi obrigado a adicionar que onde esses estão silenciosos, os exemplos e práticas dos bons devem ser os guias de homens, etc. Às vezes homens ladrões, desejosos de obter a riqueza de alguém, fazem perguntas para facilitar o ato de saque. Nunca se deve responder a tais perguntas. Este é um dever estabelecido. Se por manter silêncio uma pessoa conseguir escapar, ela deve ficar calada. Se, por outro lado, o silêncio em uma hora quando se deveria falar despertar suspeitas, seria melhor em tal ocasião dizer o que é falso do que o que é verdadeiro. Esta é uma conclusão segura. Se alguém puder escapar de homens pecaminosos por meio de um juramento falso, ele pode fazê-lo sem incorrer em pecado. Não se deve, mesmo que se possa, doar sua riqueza para homens pecaminosos. A riqueza dada para homens pecaminosos aflige até o doador.
Se um credor deseja fazer seu devedor saldar o empréstimo por prestar serviço corpóreo, as testemunhas seriam todas mentirosas se, convocadas pelo credor para provar a verdade do contrato, elas não dissessem o que deve ser dito. Quando a vida está em risco ou em uma ocasião de casamento, pode-se dizer uma inverdade. Alguém que busca virtude não comete um pecado por dizer uma mentira, se aquela mentira for dita para salvar a riqueza e prosperidade de outros ou para propósitos religiosos. Tendo prometido pagar, uma pessoa se torna obrigada a cumprir sua promessa. No fracasso, que o próprio apropriador seja escravizado à força. Se uma pessoa, sem cumprir um compromisso justo, age com impropriedade, ela deve certamente ser afligida pela vara de castigo por ter adotado tal comportamento. Uma pessoa enganadora, se desviando de todos os deveres e abandonando aqueles de sua própria classe, sempre deseja se dirigir às práticas de asuras para manter a vida. Tal canalha pecaminoso vivendo por fraude deve ser morto por todos os meios. Tais homens pecaminosos pensam que não há nada neste mundo superior à riqueza. Tais homens nunca devem ser tolerados. Ninguém deve comer com eles. Eles devem ser considerados como decaídos por causa de seus pecados. De fato, decaídos da condição de humanidade e excluídos da graça dos deuses, eles são como espíritos maus. Sem sacrifícios e sem penitências como eles são, te abstenha da companhia deles. Se a riqueza deles for perdida, eles até cometem suicídio, o que é extremamente deplorável. Entre aqueles homens pecaminosos não há um a quem tu possas dizer, este é teu dever. Que teu coração se volte para isto. Suas firmes convicções são de que não há nada neste mundo que seja igual à riqueza. A pessoa que matasse tal criatura não incorreria em pecado. Aquele que o mata, mata alguém que realmente já foi morto por suas próprias ações. Se morto, é o morto que é morto. Aquele que jura destruir aquelas pessoas de juízo perdido deve manter sua promessa. Tais pecadores, como o corvo e o urubu, dependem de fraude para viver. Depois da dissolução de seus corpos humanos, eles renascem como corvos e urubus. Uma pessoa deve, em qualquer assunto, se comportar com outra como aquela outra se comporta naquele assunto. Aquele que pratica fraude deve ser repelido com fraude, enquanto alguém que é honesto deve ser tratado com honestidade. Capítulo 110. Como os homens devem agir. Yudhishthira disse, as criaturas são vistas serem afligidas de diversas maneiras e quase constantemente. Diga-me, ó avô, de que modo alguém pode vencer todas essas dificuldades? Bhishma disse, os membros da classe regenerada que praticam devidamente, com almas controladas, os deveres que foram prescritos nas escrituras para os vários modos de vida, conseguem vencer todas essas dificuldades. Aqueles que nunca praticam fraude, cujo comportamento é reprimido por restrições salutares, e aqueles que controlam todos os desejos mundanos, conseguem vencer todas as dificuldades. Aqueles que não falam quando endereçados em má linguagem, que não ofendem outros quando eles mesmos são ofendidos, aqueles que dão mas não tiram, conseguem vencer todas as dificuldades. Os que sempre dão abrigo hospitaleiro para os convidados, que não se entregam à malícia, que estão constantemente dedicados ao estudo dos Vedas, conseguem vencer todas as dificuldades. Aquelas pessoas que, estando familiarizadas com os deveres, adotam aquele comportamento que devem ter para com os pais, aqueles que se abstêm de dormir durante o dia, conseguem vencer todas as dificuldades. Aqueles que não cometem qualquer tipo de pecado em pensamento, palavra e ação, que nunca ferem qualquer criatura, conseguem vencer todas as dificuldades. Aqueles reis que, não estando sob a influência de paixão e avareza, não cobram impostos opressivos, e aqueles que protegem seus próprios domínios, conseguem vencer todas as dificuldades. Aqueles que vão até suas próprias esposas na época apropriada sem procurar a companhia de outras mulheres, aqueles que são honestos e atentos aos seus agniotras, conseguem vencer todas as dificuldades. Os que possuem coragem e que, abandonando todo o medo da morte, se engajam em batalha, desejosos de vitória por meios honestos, conseguem vencer todas as dificuldades.
Os que sempre falam a verdade neste mundo até quando a vida está em risco, e que são exemplos para todas as criaturas imitarem, conseguem vencer todas as dificuldades. Aqueles cujos atos nunca enganam, cujas palavras são sempre agradáveis, e cuja riqueza é sempre bem gasta, conseguem vencer todas as dificuldades. Os brahmanas que nunca estudam os Vedas em horas não destinadas para estudo, e aqueles que praticam penitências com devoção, conseguem vencer todas as dificuldades. Os brahmanas que se dirigem para uma vida de celibato e brahmacharya, que realizam penitências, e que são purificados pela erudição, conhecimento védico, e votos apropriados, conseguem vencer todas as dificuldades. Aqueles que controlaram todas as qualidades que pertencem à paixão e ignorância, que possuem almas nobres, e que praticam as qualidades que são chamadas de bondade, conseguem vencer todas as dificuldades. Aqueles de quem nenhuma criatura tem medo e que não temem nenhuma criatura, aqueles que consideram todas as criaturas como a si mesmos, conseguem vencer todas as dificuldades. Aqueles touros entre homens que são bons, que nunca sentem mágoa ao verem a prosperidade de outras pessoas, e que se abstêm de todos os tipos de comportamento ignóbil, conseguem vencer todas as dificuldades. Aqueles que reverenciam todos os deuses, que ouvem as doutrinas de todos os credos, que têm fé, e que são dotados de almas tranquilas, conseguem vencer todas as dificuldades. Aqueles que não desejam honra para si mesmos, que dão honras a outros, que se curvam àqueles que merecem seu culto, conseguem vencer todas as dificuldades. Os que realizam sradas nos dias lunares apropriados, com mentes puras, por desejo de filhos, conseguem vencer todas as dificuldades. Aqueles que reprimem sua própria ira e acalmam a ira de outros, e que nunca se zangam com nenhuma criatura, conseguem vencer todas as dificuldades. Aqueles que se abstêm, desde seu nascimento, de mel e carne e bebidas embriagantes, conseguem vencer todas as dificuldades. Aqueles que comem somente para manter a vida, que procuram a companhia de mulheres somente por causa de prole e que abrem seus lábios somente para falar o que é verdadeiro, conseguem vencer todas as dificuldades. Aqueles que adoram com devoção o Deus Narayana, aquele Senhor Supremo de todas as criaturas, aquela origem e destruição do universo, conseguem vencer todas as dificuldades. Este Krishna aqui, de olhos vermelhos como o lótus, vestido em mantos amarelos, dotado de braços poderosos, este Krishna que é nosso bem-querente, irmão, amigo, e parente, é Narayana de glória imperecível. Ele cobre todos os mundos como uma capa de couro, por sua própria vontade. Ele é o Senhor pujante, de alma inconcebível. Ele é Govinda, o principal de todos os seres. Este Krishna que está sempre empenhado em fazer o que é agradável e benéfico para Vishnu, como também para ti, ó Rei, é aquele principal de todos os seres, irresistível, aquela residência de felicidade eterna. Aqueles que com devoção procuram a proteção deste Narayana, chamado também de Hari, conseguem vencer todas as dificuldades. Aqueles que leem esses versos acerca do vencimento das dificuldades, aquele que os recita para outros, e que fala deles para brahmanas, conseguem vencer todas as dificuldades. Eu agora, ó impecável, te disse todas aquelas ações pelas quais os homens podem superar todas as dificuldades aqui e após a morte.